Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar, antes de você sentar, para ver sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Hoje é culto dos jovens. A Bíblia diz que os jovens correm até cansam, mas aqueles jovens do Senhor correrão até voa e não se cansa. Aleluia. Está firmado na palavra do Senhor. A Bíblia está falando do outro jovem, outra classe de jovem, jovem que confia no Senhor. Esses nunca se cansam. Eu costumo falar que até os mais velhos. Por quê? Se analisar como eu estou trabalhando, eu estou aqui de pé, alegre. Por quê? Confio no Senhor. É a palavra do Senhor que nos põe de pé, nos dá direção, nos dá ânimo para estar aqui. Eu creio que cada um aqui tem uma história. E essa história, ela só se resume, só se completa na palavra do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 22. Todos acharam? Mas sirva ao Senhor, procure a servir ao Senhor como um obreiro que não tem que se envergonhar, mas que apresenta bem a palavra da verdade. Um conselho e ainda umas orientações. Mas eu quero te dizer também que para nós servir ao Senhor, temos que estar com bom ânimo. 2 Crônicas 15, versículo 7. O profeta Azarias falou para o rei Asa: tenha bom ânimo, tenha força, tenha coragem. E não desanime, porque o vosso trabalho vai ser recompensado. Aleluia. E aquele rei se tomou uma atitude através daquele conselho e mandou carta para todas as cidades. Pessoal, se levante, vamos à guerra, porque o Senhor nos deu essa cidade, esse território, como uma herança para o nosso povo. Mas precisou de ser chamado a atenção. Deus falou para o próprio Josué, Josué capítulo 1, versículo 9: se levanta, põe-te de pé, tenha bom ânimo. Não esqueça da minha palavra. Coloque em prática. Medita nela de dia e de noite. E depois disso, você terá vitória. Aleluia. Aí nós vimos aqui Timóteo, Paulo falando de Timóteo, falando primeiro da sua avó e da sua mãe. Às vezes eu estou falando aqui com quem já tem filhos, com quem já tem netos. E com o jovem também que amanhã vai estar casado, vai ter filho, vai ter netos. Mas como nós queremos que alguém fale de nós? Falando assim, olha, eu estou orgulhoso de você. E você tem uma fé não fingida, com amor, com alegria. Nada te põe para trás, porque você está sempre de cabeça erguida. Porque você confia no Senhor. Glória a Deus. É bom a gente ouvir isso, meus queridos, mas para isso nós temos que procurar a estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Salmo 27, versículo 4. Davi falou: uma coisa eu peço ao Senhor, e é o que eu busco todos os dias da minha vida. Nós temos que entender isso. Pedir e colocar em prática. Pedir e buscar o Senhor. Não desanimar. Mas pedir ao Senhor para que Ele nos dê coragem, nos dê ânimo, nos dê força para vencer. Porque os obstáculos dessa vida são muitos. Mas se nós for olhar, os obstáculos da vida não nos servem ao Senhor. Os obstáculos da vida, muitas das vezes, é para nos dar ânimo, para que nós sejamos mais fortes. Porque que até hoje fala de Davi, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi não olhou para ser circunstâncias, mas Davi colocou o Senhor. Davi, ele errou. Mas ele reconhecia que errava, ele voltava a Deus e pedia perdão ao Senhor. Amém. Aleluia, Deus, amém, Jesus. Tem muitos hoje que estão até mesmo longe do Senhor, porque ele errou e não tem a humildade de dizer assim: Senhor, eu errei. Ou meu pastor, eu errei, me perdoa. Eu quero voltar para o caminho do Senhor. Mas não tem nem humildade de dizer:
de mim, porque a minha filha está terrivelmente possessa. E o Senhor falou: olha, não é bom dar os pães aos cães. E aquela mulher olhou para o Senhor e falou: ó Senhor, mas pelo menos aquelas migalhinhas que caem da mesa. E o Senhor falou: olha, pela sua resposta, pode ir, porque a sua filha já está curada. A resposta daquela mulher, com humildade, foi que trouxe um milagre para a sua filha. Meus queridos, vamos aprender a ser humilde. Humilde. Ser humilde não é ser besta. Ser humilde é nós reconhecer que nós necessitamos do perdão de Deus para a nossa vida. Ô jovem, abre seus olhos. O Senhor está falando todos os dias para nós. Não perca o seu tempo no celular. Não perca o seu tempo nas coisas erradas. Não perca o seu tempo com coisas inúteis. Porque isso pode causar briga e destruição na sua vida. Eu lembro que um dia desse eu tinha 21 anos. Aqui no primeiro filho. Hoje eu estou com 55 anos e eu queria estar ali com os seus 3 filhos. Aqui, como é que o tempo passa tão rápido? Daqui a pouco é ele que vai ter sua filha e vai ter seus netos. Tudo bem? Mas o tempo passa tão rápido, nós só tem tempo de perceber. O ano começou agora, mas já foi no mês de fevereiro. E assim vai, daqui a pouco nós vamos. E assim sucessivamente. E se nós não acordar, em vez de nós estar vivendo, nós estamos sobrevivendo. Sobreviver é coisa de viver. Viver na bênção é uma coisa. E viver na provisão é outra coisa. Quantos não estão vivendo na provisão? Em vez de procurar viver na bênção. Tem muitos procurando a viver na provisão. Em vez de já estar tomando posse da bênção de Deus. O povo de Israel estava indo para a terra prometida. Então eles estavam vivendo na provisão. A provisão é que a roupa não envelheceu, não precisava trabalhar para ter sua comida, não precisava se preocupar com nada. Mas muitos se perderam pelo caminho. Mas quando chegaram na terra prometida, que o Senhor prometeu, não teve mais o pão, não teve mais aquilo de graça. A roupa precisava de comprar, o seu sapato precisava de comprar. E muitos precisavam de trabalhar para ter suas coisas, para cuidar dos seus gados. A Bíblia diz que uns ficaram pobres, não quiseram trabalhar, mas muitos ficaram ricos. Porque foram trabalhar porque a terra era boa. A diferença estava nas pessoas, que uns queriam e outros não queriam. Muitos hoje estão na bênção, mas não estão trabalhando. Muitos estão na oportunidade de crescimento, mas não está crescendo porque não está se esforçando. Nós estamos num país que a palavra de Deus não é proibida. Louvar a Deus não é proibido, buscar a Deus não é proibido. Não é igual a outros países aí fora que uma reunião igual essa tem que ser escondida. Porque se alguém excluir, pode ser todos mortos. Nós temos hoje a liberdade, nós somos livres para servir o Senhor. Amém. Seja aqui no Pedregal, seja em qualquer cidade do Goiás, seja na Bahia, seja onde for, nós temos liberdade no nosso lar de colocar um hino de louvor e de louvar o Senhor. Verdade. Paulo falou aqui para Timóteo, eu não me envergonho, Timóteo, do evangelho que eu sirvo, da palavra de Deus que eu sirvo. Então também não se envergonha. Siga o Senhor de verdade. Paulo está dando uns conselhos para Timóteo. Aqui no versículo 12, no capítulo 1, ele fala assim, ó, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhes confia até aquele dia. Paulo tinha certeza e sabia em quem ele cria. Nós temos que ter certeza de saber em quem nós estamos crendo, em quem nós estamos servindo de verdade, e não se envergonhar. Romanos capítulo 1,
16 diz, Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Nós não temos que se envergonhar do Evangelho, porque na verdade o Evangelho é isso, ele é salvação para todo aquele que crê. Mas você fala, mas pastor, mas eu não estou fazendo isso. Quem falou que Timóteo estava fazendo aquilo? Mas Paulo estava orientando a ele a fazer as coisas certas. Você acha que Paulo se alegrava do seu passado? Paulo tinha vergonha do seu passado. Mas ele diz, hoje eu estou vivendo com minha consciência limpa no Senhor. E eu não me envergonho. Mas Paulo antes era perseguidor do povo de Deus. Mas a partir daquele momento que ele entregou a sua vida ao Senhor, ele se entregou de corpo e alma e espírito. E não olhou para o mundo, não olhou para trás, mas olhou para frente. Olhou para o alto que ele queria, que era Jesus. A Bíblia diz que Paulo passou de ser perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. Cada vez hoje está falando assim, depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas ficam pior. Você passou a ser perseguido. Mas não se preocupa, não. Procura cada dia servir o Senhor. Amém. Até que o nosso trabalho, igual a irmã falou, nós somos perseguidos. Mas não se preocupe, porque o Senhor, Ele quer que nós mantenhamos a nossa fé. Não olhando para a direita e para a esquerda, mas prossigamos para o alto, que é Jesus. Jesus está com o braço aberto. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que o procuram em espírito e em verdade, que o louvam a Ele em espírito e em verdade, que o adore. Jesus não está querendo que a pessoa simplesmente que um dia está alegre, outro dia está triste. Não! Independente da circunstância, procure estar alegre. Amém. Glória a Deus. Mas procure cada dia que sua figueira tem frutos. Não tem uma figueira em cultivo na sua vida. Tem gente que diz assim, mesmo que a figueira não floresça. A palavra de Deus diz isso. Mas eu quero te dizer mais. Tem pessoas que se a figueira dela não florescer, ela não vai ser você. Ela louva-se ir, mas ela não tem coragem de louvar o Senhor, se a figueira dela não florescer. Então louva o Senhor sempre. Porque a Bíblia diz no Salmo 1, versículo 5, que aquele que serve ao Senhor, que obedece a palavra do Senhor, ele é igual uma árvore que dá os seus frutos na estação própria. As suas folhas não murcham, está sempre verde diante do Senhor. Glória a Por Deus. que eu vou desejar que o meu figueiro vai florescer? Não, vou desejar que o meu figueiro sempre vai florescer, porque é o Senhor que vai me dar essa semente. A Bíblia diz que ele dá semente para aquele que semeia. Você não deseja simplesmente que suas coisas não vai bem e você vai continuar servindo o Senhor. Não, deseja que suas coisas vão bem todos os dias da sua vida, para que você mantenha de pé servindo o Senhor. É como se você falasse assim, olha, no próximo mês eu posso não ter salário, que eu vou continuar servindo o Senhor. No próximo mês, se não tiver nenhum salário, as suas contas todas vão atrasar. Você vai dizer o quê? Nossa, eu vou dizer que eu não recebi isso aí. Você vai começar a falar, reclamar. Então, antes disso acontecer, procure cada dia manter a sua fé na palavra de Deus, para que nada venha faltar na sua vida. Igual Davi falou, olha, desde quando eu era jovem, até hoje, quando eu sou velho, nunca vi um justo menino pão, e nunca vi nenhum sangue de falta de nada. O Senhor é suprir. Mas nós temos que cada dia colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas nós temos que deixar ser orientados pelo Senhor. Aleluia. Aqui no versículo 9 do capítulo 2 diz assim, pelo qual sofro e até estou preso. Pelo qual sofro e até estou preso. Como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo falou, olha, com tudo eu sofro por causa do Evangelho. Eu estou até preso, mas eu não estou se maldizendo. Ainda a palavra ainda
A palavra era a palavra de conforto para Timóteo lá fora. Timóteo não estava preso. Eu comparo como um pai de família trabalhar a semana toda. Até mais tarde da noite ele trabalha. O filho está só em casa, indo para o colégio, e tranquilo em casa. Ele tem toda a liberdade do mundo para ter. E ele não está aproveitando esse tempo para buscar. Não está aproveitando esse tempo para ensaiar hino de louvor. É lógico que a gente está falando com todos, porque tem muitos que estão aproveitando esse tempo. Aquele que está aproveitando esse tempo continua assim. Deus vai ser contigo e Deus vai te florescer no tempo certo. E você vai alcançar a sua vitória no Senhor. Timóteo tinha a sua mãe e a sua avó que já serviu o Senhor, que era referência. E pode ser que aqui tem jovem que a sua mãe e a sua avó não era referência. Mas se você escolheu servir o Senhor, ou se você escolher servir o Senhor, você vai ser a diferença para sua mãe e sua avó. Amém? Você vai ser a diferença para sua mãe e sua avó. Porque o mais importante é o Senhor que está conosco. Aqui, o Senhor pelo qual nós decidimos a querer. E Ele vai fazer a transformação na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. E a sua descendência vai ser abençoada e protegida por Deus. Aleluia. A Bíblia refere a história de um jovem que o nome daquele jovem era até Condor, porque ele deu muitos problemas para sua mãe. Ele foi gerado com muitas dores, com muitos problemas. A sua mãe, a sua família, ninguém serviu o Senhor. Mas aquele jovem, depois que ele cresceu, ele quis o Senhor. Ele quis servir o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor passou a ser primeiro. E ele foi a luz e o sal da sua casa, da sua família. Para salvar a sua casa e a sua família. Meus queridos, nós temos que procurar escolher o caminho que você andar. Eu tenho o costume de falar que aquele que sabe onde ele quer chegar, se ele não tiver chegado naquele local que ele quer, ele fala assim: isso aqui não é o local ainda que eu quero chegar. Você vai viajar para uma cidade específica. Se tiver outra cidade no meio que você chegar, você não vai ficar ali, porque ali não é a cidade para onde você quer chegar. Hoje, o local que nós queremos chegar hoje, se você quer chegar aqui, eu quero chegar, eu tenho certeza, é que é a nossa comunhão com Deus. No dia que Jesus voltar, nós vamos ouvir as trombetas e vamos ser arrebatados. Aleluia, Deus. Transformados e arrebatados, aqueles que ainda não partiram com Cristo. E a Bíblia diz que aquele que já tiver partido, já estiver enterrado, vai ser ressuscitado por Cristo. Esse é o objetivo principal que nós temos que ter na nossa vida. Agora, se nós estivermos rodeando, passando por outros caminhos, cuidado. Procura estar no caminho. Sai da beira do caminho, entra no caminho. Porque o caminho é a palavra de Deus. Por mais que te chamem de quadrado, mas não importa. O que importa é a sua atitude com Deus, a sua consciência com Deus. Aleluia. Versículo 18, capítulo 2 diz assim: estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Aleluia. Tem muitos que ficam falando: Jesus já veio. Isso é besteira seguir. Isso é besteira perder tempo. Para que isso? Mas eu quero dizer que o firme fundamento é que o Senhor conhece quem serve Ele de verdade. Não importa, meus queridos, que alguém não queira. Eu conversando com o jovem ali ontem, no ele falando comigo: pastor, mas eu vejo tantas pessoas fazer coisa errada. E aí eu fico pensando:
será que vale a pena servir o Senhor ou não? E essa pessoa já servia o Senhor antes, já servia antes, e ela depois serviu. E eu fui direcionado por Deus para falar para ele. Existe o sábio e existe o inteligente. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. E o inteligente aprende com os seus próprios erros. Aí eu perguntei para ele, você quer ser o quê? Sábio ou inteligente? Ele falou, é claro que eu quero ser sábio. Minha esposa está falando ao contrário. Mas o inteligente e o sábio. Mas, ou seja, o sábio, o inteligente aprende com os erros dos outros. O sábio aprende com os seus próprios erros. Aí eu perguntei para ele, o que é que você quer ser? Sábio ou inteligente? Ele disse, inteligente. Por quê? Ele quer aprender com os erros dos outros. Eu disse, então, se você quer aprender com os erros dos outros, está vendo que os outros estão errados, então procura fazer certo. Hoje, se você vê alguém que diz que serve o Senhor e está errando, não estamos se o Senhor do jeito dela, se o Senhor do jeito de outro que serve o Senhor de verdade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus falou para Josué, Josué, diz para esse povo que eu estou levando para a terra prometida, que quando eles chegarem lá, eles não passam nem igual os egípcios faziam, porque eu tirei eles lá do Egito, porque os egípcios estavam todo mundo no erro, e eu tirei de lá para eles se contaminar, para se perder. E fala para eles que quando eles chegarem na terra, que entrar na terra, não faça igual o povo que está lá faz, porque o povo que está lá, eles oferecem até seus filhos como sacrifício, dizendo que estão me servindo. Mas